meu nome é Natália Desidério, eu sou acadêmica do 12º período de Medicina e vou apresentar as manifestações neurológicas em pacientes com quadro grave da Covid-19, uma revisão sistemática realizada sob orientação do professor Fábio Teodoro de Souza. A Covid-19 ela não causa apenas sintomas respiratórios, mas também sintomas sistêmicos, incluindo sintomas neurológicos, que podem acometer tanto o sistema nervoso central, causando cefaleia, convulsões, rebaixamento do nível de consciência e doenças cerebrovasculares agudas, como o sistema nervoso periférico com distúrbios de olfato e paladar. Os nossos objetivos, portanto, visaram analisar quais manifestações neurológicas estão mais presentes nos pacientes com quadro grave da Covid-19, ou seja, pacientes hospitalizados, em unidade de terapia intensiva e em uso de ventilação mecânica invasiva, e analisar quem é a população mais acometida e se há fatores predisponentes para desenvolver esses sintomas neurológicos. Quanto aos materiais e métodos, nós realizamos uma revisão sistemática de literatura, conforme o fluxograma ao lado, e incluímos 15 estudos na nossa revisão. Os nossos critérios para a inclusão dos artigos foram estar em inglês ou português, serem publicados entre os anos de 2020 e 2022. Como descritores, nós utilizamos Neurological Manifestations e COVID ou Neurological Symptoms e COVID. Serem publicados em revistas científicas, editoriais e relatos de caso e apresentarem pacientes com sintomas neurológicos apenas após uma confirmação de COVID-19 por um teste PCR e que esses sintomas aparecessem apenas durante o internamento hospitalar. Quanto aos resultados, nós podemos então ter que os distúrbios de olfato e paladar são os mais presentes nos pacientes com quadro grave, acometendo entre 25% até 68% dos pacientes. Em seguida, temos a cefaleia, com 13% a 60% dos pacientes, seguido de convulsão de 5% a 29%, delírio de 3,3% a 19,6% e, por último, o AVC, de 0,9% até 0,4% até 4,9%. Em um número menor, são ainda relatados casos de meningoencefalite, encefalopatia e síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Miller-Fisher e até a síndrome de encefalopatia posterior reversível, que foram encontrados mais como casos isolados. Como resultados, nós temos então que os distúrbios de olfato e paladar são sintomas mais específicos da Covid-19, e tendo realmente uma relação com a doença, com a infecção e não com outras condições do paciente, e estão relacionados a um melhor prognóstico, assim como outros sintomas autorrelatados, como a cefaleia. As síndromes cerebrovasculares, por sua vez, como o AVC, estão relacionadas a maior tempo de internamento e risco de óbito. A população mais acometida são homens brancos de meia idade, entre 45 e 70 anos, com comorbidades prévias, hipertensão, diabetes, obesidade, doença cardiovascular e neoplasias ativas. E os pacientes com manifestação neurológica durante o internamento apresentaram internações mais longas, com uma média de 3 dias a mais que os pacientes sem sintomas neurológicos. Podemos concluir, portanto, que os sintomas mais brandos, como os distúrbios de olfato e paladar e a cefaleia, são os mais comuns também em pacientes hospitalizados. Porém, a gente tem uma alta incidência de doenças cerebrovasculares como o AVC, pois pode chegar até 4,9%. E a presença de qualquer sintoma neurológico eleva o tempo de internamento, sendo que as doenças cerebrovasculares elevam o risco de óbito também.